Imagine estar em um país estranho, sozinha, sem dinheiro, sem documentos, abandonada pelas pessoas que deveriam te proteger. Foi exatamente isso que minha família fez comigo em Gênova, na Itália. Eles me deixaram para trás como se eu fosse um fardo, uma piada sem graça. E o pior, tudo foi planejado. Era para ser uma viagem em família, uma chance de reconectar, de mostrar que eu não era a decepção que eles sempre acharam que eu era. Mas, no meio de um mercado lotado, entre cheiros de especiarias e vozes desconhecidas, eles simplesmente sumiram. Quando finalmente atendi o telefone público, ouvi o riso deles do outro lado da linha. Você só atrapalha, Bethan, disse minha irmã, com aquele tom de superioridade que eu conhecia tão bem. Minha mãe completou como se fosse um veredito: a culpa é sua. E então desligaram, deixando-me ali com o coração acelerado e as mãos suadas, segurando um telefone que não servia para nada. Não era só o medo de estar perdida. Era a dor de saber que minha própria família me havia traído, como se eu não valesse nada. Mas o que eles não esperavam era que quando me vissem novamente eu não estaria sozinha. E a expressão no rosto do meu pai quando me viu ao lado de alguém que eles jamais imaginariam. Isso mudou tudo. Se você já sentiu o peso de ser rejeitado por quem deveria te amar, se já foi menosprezado por sonhar diferente, você não está sozinho. Eu li cada comentário que vocês deixam, cada história de superação, cada dúvida sobre como lidar com isso. Então me conte, o que você faria se sua família fizesse uma coisa dessas com você? Crescer em Nova York já era difícil o suficiente. Em casa, eu era a ovelha negra, a filha que nunca correspondia às expectativas. Minha irmã, Lindsay, 5 anos mais velha, era a estrela da família, brilhante, ambiciosa, já em uma posição de destaque em um grande banco aos 27 anos. Meus pais não cansavam de elogiá-la. Por que você não pode ser como a Lindsay? Minha mãe, Cheryl, me perguntava com aquele tom cortante que doía mais do que qualquer crítica direta. Meu pai, Gary, quase nunca falava, mas seu silêncio era uma condenação ainda mais pesada. Para eles, minha paixão pela arte era apenas uma fase infantil, um hobby sem futuro. Aos 22 anos, eu ainda estava tentando me encontrar, mas nos olhos deles eu era um fracasso, uma sonhadora que não se encaixava no molde de sucesso que haviam criado. Nossa casa em Queens era um campo minado de cobranças. Cheryl controlava tudo, obcecada com as aparências, com o que os vizinhos pensavam. Ela olhava para minhas calças manchadas de tinta com nojo, como se fossem uma afronta. Você nos envergonha com essas roupas, ela resmungava. Uma vez, pegou meu caderno de desenhos e jogou na mesa como se fosse lixo. Pare de desperdiçar sua vida com esses rabiscos, disse, enquanto Gary apenas assentia, evitando meu olhar. Arrume um emprego de verdade, Bethan, dele murmurava quando se dignava a falar. Mas Lindsay era pior. Nos jantares de família, ela olhava meus desenhos com um sorriso condescendente. Que fofo, Bethan, mas isso não é uma profissão, dizia, como se minhas aspirações fossem uma piada particular dela. E todos riam, como se fossem cúmplices de uma brincadeira da qual eu era a única a não achar graça. Até a faculdade era um refúgio ilusório. Eu estudava artes na NYU, colocando minha alma em cada pincelada, enquanto meus colegas corriam atrás de estágios em galerias famosas. Trabalhava meio período em um café para pagar minhas tintas, mal conseguindo me sustentar. Foi lá que conheci Eric, meu namorado na época. Ele era um estudante de administração, cheio de ambição e planos para uma carreira corporativa. No começo parecia me entender. Ficávamos horas conversando sobre minha arte, e ele jurava que me apoiaria. Mas quando contei que queria largar a pós-graduação para me dedicar à pintura, seu rosto mudou. Você está jogando tudo fora, Bethan disse, com uma frieza que gelou meu sangue. Preciso de alguém com ambição de verdade. E assim, sem mais nem menos, ele foi embora, deixando para trás todas as minhas certezas. A traição de Eric doeu, mas a reação da minha família foi como um golpe no peito. Quando contei a Cheryl sobre o término, ela apenas deu de ombros. Se você tivesse ouvido ele, talvez ele tivesse ficado, disse, tomando seu café como se fosse uma conversa trivial. Lindsay, com aquele ar de quem sabe tudo, jogou o cabelo para trás e solçou. Você é demais, Bethan. Sempre correndo atrás de fantasias. Gary nem sequer levantou os olhos do jornal. Era como se eu só existisse para ser criticada. Cada encontro familiar era um lembrete cruel do meu fracasso. Eles se gabavam das promoções de Lindsay, do apartamento impecável dela, da vida perfeita que ela levava, e então viravam-se para mim com pena ou desdém. Quando você vai crescer, Bethan? Cheryl perguntou uma vez com um tom que deixava claro o quanto eu a decepcionava. Eu queria reagir, mas só conseguia ficar ali, engolindo as palavras. Comecei a evitar os jantares, me refugando no ateliê.
Lá, entre pincéis e telas, eu me sentia viva. Mas as vozes deles, os sarcasmos de Lindsay, as lições de moral de Cheryl, o silêncio cúmplice de Gary, me perseguiam onde quer que eu fosse. Tentei provar que estavam errados participando de concursos locais, mas quando não ganhava, Cheryl não perdia a chance de cutucar, viu? Você deveria ter estudado algo útil. Pensei que a viagem a Gênova poderia ser diferente. Levei meu caderno de desenhos, ansiosa para capturar a beleza do porto antigo e das ruas estreitas, acreditando que um novo lugar poderia finalmente nos aproximar. Como eu estava enganada. Desde o primeiro dia, Lindsay deixou claro que não estava ali para criar laços. Por que você sempre tem que nos atrasar? Ela esbravejou na primeira manhã, enquanto eu parava para esboçar um arco de pedra desgastado pelo tempo. Cheryl não era melhor. Se apresse, Bethan, ela ordenava, passando por mim como se eu fosse um obstáculo. Gary seguia atrás, o rosto vazio, sem oferecer nada além de um encolher de ombros quando eu procurava algum apoio. A viagem, que deveria durar uma semana, virou um palco para o ressentimento deles. Lindsay liderava o coro, desmontando cada coisa que eu fazia. Em um café perto do porto, tentei pedir algo em italiano, tropeçando nas palavras. Ela riu alto, chamando a atenção de todos. Você está nos fazendo passar vergonha, disse, sorrindo enquanto tomava seu expresso. Minha mãe concordou, com os olhos semicerrados. Haja como se pertencesse a este lugar, murmurou. Meu pai continuou calado, mexendo sua colher no café, evitando meu olhar. Eu forcei um sorriso e sugeri visitarmos uma galeria de arte local, na esperança de que, pela primeira vez, eles pudessem me entender. Lindsay vetou a ideia na hora. Ninguém vai perder tempo com suas bobagens artísticas, disse, e Cheryl nos levou para uma rua de compras, me dispensando com um gesto. No terceiro dia, eu já estava exausta das constantes farpas. Estávamos em um mercado movimentado no centro histórico de Gênova, cercados por barracas de especiarias e artesanato. Eu desenhava a exposição de um vendedor quando Lindsay me puxou para o lado. O ônibus para o próximo ponto sai ao meio-dia, disse com a voz cortante. Não estrague isso. Olhei no relógio, 11h30. Me apressei para juntar minhas coisas, mas quando cheguei ao ponto de ônibus, não havia ninguém. Meu estômago revirou. Procurei por eles nas redondezas, mas em vez disso meu telefone tocou. Era Lindsay. Já estamos no ônibus, disse, com aquele tom de quem está acima de tudo. Você foi lenta demais. Ouvi minha mãe rindo ao fundo. Você se vira, ela acrescentou. O riso abafado de Gary ecoou antes da ligação cair. Fiquei ali, as mãos trêmulas, apertando o aparelho. O barulho do mercado se dissipou, substituído pelo som do meu próprio coração batendo forte. Procurei minha carteira. Vazia. Nem €1. Meu passaporte estava na bolsa de Cheryl, que já estava longe. Eles tinham planejado aquilo. Me deixaram abandonada em um país estranho, e ainda riram da minha cara. Liguei de volta, a voz embargada. Por que vocês fariam isso? Perguntei. Lindsay nem se deu ao trabalho de fingir preocupação. Talvez agora você pare de nos atrasar, respondeu, antes de desligar. E ali sozinha entendi que para eles eu nunca seria suficiente. Mas eles não sabiam que aquela seria a última vez que me subestimariam. Suas palavras cortaram como lâminas. O telefone desligou, mas o eco do riso deles ainda vibrava na minha cabeça. Abandonada. Humilhada. Sozinha. Caminhei sem rumo pelo mercado, a mente um turbilhão de raiva e vergonha. Uma parte de mim queria correr atrás deles, implorar que voltassem, ouvir a voz triunfante de Lindsay, o tom desdenhoso de Cheryl, o silêncio cúmplice de Gary. Mas então, algo dentro de mim se inflamou, não era só raiva, era uma recusa feroz em continuar sendo a vítima da história deles. Por anos eu havia me dobrado para ganhar a aprovação daqueles que só sabiam me diminuir. Mas ali, entre o cheiro de especiarias e o burburinho dos vendedores, uma verdade me atingiu como um soco. Eu não precisava mais jogar o jogo deles. E essa percepção mudaria tudo. Fiquei em Gênova. Não por teimosia, mas por uma necessidade visceral de provar a eles, a mim mesma, que eu era capaz de construir algo com minhas próprias mãos. Sem passaporte, sem dinheiro, com apenas um caderno de esboços e uma determinação queimando no peito, apostei tudo na minha arte. O primeiro desafio foi encontrar um lugar para dormir. As ruas estreitas da cidade pareciam labirintos hostis até que perto do porto, uma pensão decadente surgiu como um farol. Maria, a dona, uma mulher de mãos calejadas e olhar perspicaz, me flagrou hesitante na porta. Precisa de ajuda? Perguntou, a voz áspera, mas sem maldade. Não contei sobre a traição da minha família. Apenas disse que estava encalhada e que sabia desenhar. Ofereci retratá-la em troca de uma noite.
Ela aceitou. Passaram-se horas com o lápis dançando sobre o papel, cada traço uma pequena revolta. Quando terminei, Maria estudou o desenho, seu rosto sulcado, os olhos que já haviam visto muita coisa, e assentiu. Fica. Mas amanhã você limpa os banheiros. Era um acordo injusto, mas era um começo. Os dias seguintes foram uma batalha. Esfreguei pisos, lavei roupas de hóspedes, troquei suor por moedas enquanto, nos intervalos, desenhava nas praças. Turistas paravam, alguns jogavam trocados na minha caixa de lápis. Aqueles centavos compraram pão duro e café amargo, mas eram meus. E cada um deles era uma prova de que eu não precisava deles. Meu telefone vibrava com chamadas de Lindsay, de Cheryl. Provavelmente esperavam me ouvir choramingar, pedir uma passagem de volta. Não atendi. Se eles me haviam deixado com nada, eu mostraria que poderia transformar esse nada em algo. Infiltrar-me no cenário artístico de Gênova não foi fácil. A cidade transbordava talento, e eu era uma desconhecida sem contatos. Bati em portas de cafés e galerias minúsculas, oferecendo murais ou esboços à venda. A maioria me fechou a cara. Até que Luca, dono de um café espremido entre dois prédios antigos, me deu uma chance. Quero a Costa Ligure nessa parede, disse, cruzando os braços. Faça rápido. Pintei a noite inteira, os dedos dormentes de segurar os pincéis, misturando azuis profundos e dourados até as ondas do mural quase saltarem da parede. Ao amanhecer, Luca me entregou 50 euros, o ceticismo inicial substituído por um respeito relutante. Você tem talento, garota, murmurou. Aquelas notas foram mais do que dinheiro, foram oxigênio. Mudei para um quarto minúsculo em um apartamento dividido com duas mulheres que mal falavam inglês. As paredes descascavam, a torneira pingava, mas era meu. Sobrevivi à base de macarrão e frutas do mercado, enquanto desenhava sem parar. O trabalho na pensão acabou, então passei a depender ainda mais dos esboços vendidos na praça. Cada venda, por mais modesta, era uma vitória, um tijolo na vida que eu estava erguendo sozinha. Às vezes à noite, as dúvidas me sufocavam. Deitada no colchão fino, ouvia os ecos das vozes deles. Você está desperdiçando sua vida, cuspia Cheryl. Você nem é artista de verdade, escarnecia Lindsay. O silêncio de Gary, sempre o mais cruel. Mas eu me levantava de qualquer jeito, forçando as mãos a pintar ao amanhecer. Com o tempo encontrei um ritmo. Pintei murais para lojas, vendi retratos aos domingos, troquei desenhos por refeições quando o dinheiro faltava. As ruas de Gênova, antes ameaçadoras, começaram a me abraçar. Aprendi a pechinchar com os comerciantes, a me perder nos becos sem medo, a viver nos meus próprios termos. Não estava apenas sobrevivendo. Estava criando algo real. Algo meu. Até que uma tarde, enquanto esboçava a luz dourada de uma praça, Tyler Reed entrou na minha história. Ele estava ajoelhado no calçamento, as mãos sujas de giz, dando vida a um mural vibrante de ondas quebrando contra rochas. Observei fascinada, enquanto ele misturava vermelhos e azuis com uma intensidade que parecia sugar o ar ao redor. Boas linhas, comentou, sem tirar os olhos do trabalho, mas lançando um olhar rápido ao meu caderno. Agradeci, surpresa pelo sotaque americano. Ele era de Chicago, me contou, e vivia em Gênova há 2 anos, sustentando-se apenas com a arte. Havia algo nele, uma confiança tranquila, uma liberdade que eu nunca havia visto em ninguém, que me fez querer ficar por perto. Tyler não era como os outros. Ele não apenas desenhava, ele existia através da arte, sem pedidos de desculpa, sem medos. Quando mostrei meus esboços, não me poupou. Você tem talento, disse, apontando para um desenho do porto, mas está segurando demais. Solte a mão. Doeu, mas não como as farpas de Lindsay ou o desdém de Cheryl. Era sincero. Era um empurrão. Ele me convidou para uma feira de rua onde artistas vendiam seus trabalhos. Você pode faturar de verdade, disse, jogando-me um giz sobressalente. Hesitei, mas seu sorriso era contagiante. Aceitei. A feira foi um redemoinho de cores e vozes. Tyler me apresentou aos outros artistas, um grupo unido que dividia materiais e dicas. Montei uma bancada modesta com meus esboços da cidade velha. Quando um turista ofereceu 10 euros por um retrato, Tyler cutucou minha costela. Cobra mais. Seu trabalho vale, sussurrou. Ao fim do dia, tinha vendido 5 desenhos, o suficiente para uma semana de comida. Não era uma fortuna, mas parecia uma. Tyler deu um high five em mim rindo. Falei. Seus olhos brilhavam com uma fé em mim que eu mal tinha em mim mesma. Nas semanas seguintes, ele se tornou mais do que um conhecido. Mostrou-me os cantos escondidos de Gênova, arcos desmoronando em becos, docas onde a luz do sol dançava na água. Me indicou para um dono de bar que precisava de um mural no pátio. A Beth é a cara, disse, batendo no meu ombro.
Consegui o trabalho. 3 dias pintando uma trepadeira que se espalhava pela parede, e 100 euros no bolso. Tyler não só abriu portas, ele me fez acreditar que eu não precisava de permissão para ser brilhante. Você não depende de ninguém para ser grande, disse uma noite, enquanto dividíamos um vinho barato. Suas palavras afogaram as vozes da minha família, os olhares de menosprezo, o peso das expectativas que eu havia carregado por tanto tempo. Viver em Gênova ainda era difícil. Tropeçava no idioma, gaguejava em conversas com locais. Meu quarto minúsculo, com seu chão rangendo e paredes finas, parecia um mundo distante da casa que eu havia deixado para trás. Mas com Tyler ao meu lado, até os desafios pareciam menores. Passávamos noites desenhando juntos, trocando histórias sobre nossas vidas quebradas e os sonhos que nos haviam trazido até ali. Ele também havia fugido de Chicago, de uma família que não entendia sua necessidade de criar. Você não está sozinha nisso, disse certa vez, e pela primeira vez, senti que alguém me via não como um fracasso, mas como alguém cheio de possibilidades. Comecei a me firmar. O mural do bar levou a outro trabalho, uma fachada de loja com o farol de Gênova, seus raios cortando a noite. Aprendi a negociar com fornecedores, a encontrar atalhos pelos labirintos da cidade, a esticar cada euro até doer. Meus esboços passaram a vender mais rápido no mercado. E inspirada pela ousadia de Tyler, comecei a experimentar cores mais vibrantes, traços mais soltos, como se finalmente estivesse me permitindo ocupar espaço. Porque pela primeira vez eu não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. O estilo de Tyler, audacioso e sem medo, havia me contagiado. Gênova já não era apenas um refúgio onde eu lutava para sobreviver. Era o lugar onde, pela primeira vez, eu me reconhecia. Sua amizade não se resumiu a me ajudar a encontrar trabalho. Ele me mostrou que eu poderia esculpir uma vida com minhas próprias mãos. E essa vida estava prestes a dar um salto que nem eu mesma ousaria imaginar. Minha arte, antes confinada às calçadas e aos cantos esquecidos da cidade, finalmente encontrava seu lugar sob os holofotes. Foi em uma noite de outono, quando o ar já trazia o frescor das primeiras folhas caídas, que recebi o convite para expor meus trabalhos em um festival de arte dentro de um palácio histórico. Tyler, é claro, havia sido responsável por insistir que eu enviasse meus esboços. Isso merece ser visto, ele repetia, como se já soubesse o que viria a seguir. Montei minha pequena exposição com mãos trêmulas, desenhos a carvão dos becos sinuosos de Gênova, dos pescadores de rostos sulcados pelo sal e pelo tempo, das janelas que pareciam guardar segredos. O salão fervilhava com vozes, o eco dos passos no mármore polido misturando-se ao murmúrio dos visitantes. Fiquei parada ao lado da minha bancada, o coração batendo tão forte que temi que alguém pudesse ouvi-lo. Até que ela parou. Uma mulher de blazer impecável, olhos agudos como lâminas, deteve-se diante dos meus trabalhos. Isso é impressionante, disse, estendendo a mão. Helena Moretti, cujo a galeria contine. Seu cartão de visita brilhava entre meus dedos como uma promessa. Precisamos conversar. Aquela conversa mudou tudo. Dias depois eu estava dentro da Galeria Contine, um espaço elegante no coração da cidade, onde as paredes brancas e os tetos altos pareciam feitos para abrigar sonhos. Helena queria me incluir em uma exposição coletiva. Seu olhar é fresco, ela disse, apontando para um esboço do porto ao entardecer, onde as sombras se esticavam como dedos sobre a água. Isso aqui, isso tem alma. Eu mal conseguia respirar enquanto ela detalhava os termos. 5 desenhos em grande formato, lado a lado com artistas consagrados. Minha primeira chance real de ser vista não como uma artista de rua, mas como uma artista. Saí do estúdio com o contrato de Helena apertado contra o peito, como se fosse um talismã. Tyler, que já havia navegado por essas águas antes, assumiu o papel que ia além da amizade. Você precisa de um sistema, ele disse, ajudando-me a organizar meu portfólio, a precificar cada peça com a confiança que eu ainda não tinha. Passamos noites em um ateliê alugado, emaranhados entre molduras e esboços, ajustando cada detalhe até que tudo estivesse perfeito. Quando a dúvida me engolia, e se não for suficiente? Ele era implacável. Você não é só boa, Bethan. Você é inesquecível. Sua voz, firme como rocha, me segurava quando o peso da exposição ameaçava me afundar. A noite da abertura foi um redemoinho de rostos, taças que se chocavam e olhares curiosos. Meus desenhos, com suas linhas afiadas e sombras profundas, atraíram uma multidão. Ouvi sussurros, vi dedos apontando para o meu nome na parede. Helena me apresentou a colecionadores, e antes que a noite terminasse, 3 das minhas peças já tinham sido vendidas por valores que superavam tudo o que eu havia ganho em meses. Um crítico de uma revista local aproximou-se, anotações rabiscadas em um caderno.
Você é uma revelação, disse, sem tirar os olhos dos meus trabalhos. Pela primeira vez, senti que Gênova me abraçava de volta, não como uma forasteira, mas como parte dela. Celebramos o sucesso em uma trattoria minúscula, dividindo uma garrafa de vinho barato que parecia ouro. Tyler ergueu seu copo, o sorriso iluminando seu rosto. A você conquistando o mundo da arte. Mas suas palavras ecoaram dentro de mim como uma profecia. A galeria já queria mais dos meus trabalhos, e Helena insinuou a possibilidade de uma exposição solo se as vendas continuassem. Tyler, sem hesitar, ofereceu-se para cuidar da logística, agendas, contratos, fornecedores, para que eu pudesse me dedicar apenas à criação. Somos uma equipe agora, ele disse, e pela primeira vez em anos, senti um calor que não vinha apenas do sol mediterrâneo. Eu já não era mais a garota que lutava para sobreviver. Era uma artista com um futuro à sua frente. O convite para uma turnê europeia chegou como um selo de aprovação. Não voltaria a Nova York para resgatar o passado, mas para provar que o havia superado. Aquela noite no estúdio, com o brilho das luzes da cidade refletindo no Hudson, foi o prelúdio do que estava por vir. Minha história não era mais um ciclo de dor. Era uma espiral ascendente, e eu finalmente estava no controle. Depois da exposição em Nova York, retornei ao meu ateliê, um loft banhado de luz onde o rio parecia sussurrar segredos de possibilidades. Tyler e eu nos sentamos em silêncio por um momento, absorvendo o peso do que havia acontecido. As palavras de Lindsay, Cheryl e Gary ainda ecoavam como sombras distantes, mas concordamos, sem precisar dizer, que eles não mereciam espaço em nossa vida. Suas desculpas forjadas na galeria não passavam de mais uma tentativa de sugar o sucesso que nunca ajudaram a construir. Tyler, agora uma figura influente no mundo da arte, foi direto, como sempre. Eles não são sua família, disse com uma firmeza que não deixava margem para dúvidas. Família não destrói. Família eleva. Assenti, sentindo algo se desprender de mim, não dor, mas o último fio de uma corda que me prendia a um passado que não me pertencia mais. Não precisava do perdão deles, nem da aprovação. Eu havia construído um mundo sem eles. A queda de Lindsay foi tão ruidosa quanto sua arrogância. Nos círculos fechados da arte nova-iorquina, sua reputação desmoronou como um castelo de cartas. Os comentários ácidos que fizera na minha exposição foram repetidos, amplificados, até virarem um coro de reprovação. As socialites que antes a cortejavam agora a evitavam, depois que histórias de como me abandonar em Gênova vieram à tona. Sua imagem de filha perfeita e anfitriã impecável rachou como porcelana fina. Uma vez ela ligou, a voz carregada de veneno. Você está arruinando minha vida, acusou, como se eu fosse responsável pelas consequências de suas próprias escolhas. Desliguei sem hesitar. Sua toxicidade, afinal, sempre foi uma bomba relógio e o estrago era dela, não meu. Cheryl e Gary colheram o que plantaram. Seu círculo social, antes sustentado pelas conexões de Lindsay, mingou à medida que as pessoas se afastavam. Minha mãe tentou contatos esparsos, e-mails carregados de culpa manipulada. Ainda podemos ser uma família, escreveu, como se a palavra não tivesse perdido todo o significado anos atrás. Gary, em sua arrogância habitual, enviou uma mensagem seca. Você nos deve um pedido de desculpas. E ao ler, eles me deixaram à deriva em um país estranho, esperando que eu me arrastasse de volta, grata por migalhas de afeto. Bloqueei os números deles sem pestanejar. Seu isolamento era obra própria, não minha. Levei anos para entender que a aprovação deles era uma jaula dourada, uma armadilha que me mantinha pequena, dependente, com medo de voar. A lição doeu, mas se cravou em mim como um mantra. A autoconfiança e o amor próprio valem mais que o carinho condicional de quem só sabe sugar sua luz. Aprendi da maneira mais difícil, com as mãos vazias, os bolsos rasgados e a teimosia como única aliada. Mas foi Tyler quem me mostrou como é um vínculo verdadeiro, sem cobranças, sem jogos, construído sobre respeito mútuo e a certeza de que juntos éramos mais fortes. Minha arte, que já fora meu salva-vidas, tornou-se minha voz. Cada pincelada contava uma história de resistência, de recusa em curvar-se. Não era mais apenas uma artista. Era uma mulher que havia escolhido a si mesma, mesmo quando o mundo parecia dizer que eu não merecia. De pé no ateliê, rodeada por telas pela metade e o cheiro de tinta fresca, senti uma liberdade que não conhecia. Minhas obras ganhavam espaço. Galerias em Paris e Berlim já sinalizavam interesse, e uma exposição solo estava marcada para a primavera seguinte. Tyler e eu planejávamos uma mostra conjunta, uma fusão de nossos estilos para narrar, em cores e formas, uma jornada de garra e vitória. Eu havia erguido uma vida que era só minha, sem o veneno de Lindsay, sem os sermões de Cheryl, sem os gritos de Gary.
Suas sombras não me alcançavam mais. E o mundo finalmente estava olhando. Agora quero ouvir você. Já precisou se afastar de uma família tóxica para encontrar seu próprio caminho? O que essa escolha revelou sobre quem você realmente é? Compartilhe sua história. Sua voz merece ser ouvida.